Fala investidor, Heitor Ouro, gestor de investimento por aqui, e nesse vídeo eu vou falar sobre uma novidade no mercado financeiro, que é o ETF TecB11, que começou a ser negociado agora nesse mês de outubro. Ele é um índice que replica empresas de tecnologia brasileira, então é uma baita novidade porque a gente não tinha nada assim até então. Sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. O TecB11, ele é um ETF criado que ele vem para replicar o índice Ações Tecnologia Brasil, que ele é um índice que é composto pelas principais empresas de tecnologia brasileiras, que possuem negócios no Brasil. Não necessariamente a empresa precisa ser listada no Brasil, em Bolsa de Valores brasileira, mas tem que ter negócios no Brasil. Então a principal posição desse ETF acaba sendo o Mercado Livre, que apesar de ser negociado lá fora nos Estados Unidos, ele tem sua principal atividade no Brasil. Então esse ETF ele vai comprar as 23 principais empresas de tecnologia brasileiras e ele faz uma composição delas conforme a capitalização de mercado. O máximo que uma das empresas do fundo pode ter de concentração é 20%. Então, como a gente tem algumas empresas de tecnologia com negócio no Brasil que possuem concentração acima disso, se fosse pegar o geral apenas de empresas de tecnologia, elas teriam concentração acima disso, elas ficam limitadas a 20%, para elas não terem uma concentração tão extensiva, apesar de eu achar já uma concentração de 20% grande. Então esse ETF ele vai investir em 23 empresas de tecnologias que possuem negócio no Brasil e as principais posições, que são 4 empresas, são Mercado Livre, Magazine Luiza, Stone e PagSeguro. Então dessas 4 que eu falei, 3 não são negociadas no Brasil, são negociadas lá fora e uma, a Magalu, é negociada aqui na Bolsa Brasileira. Então tu consegue se expor a empresas de tecnologia que também possuem a sua negociação lá fora, não necessariamente que só são negociadas no Brasil. Um ponto que cabe destacar também sobre esse ETF é que o custo dele é extremamente baixo. Ele tem um custo de 0,60 ao ano, por 0,60% de administração ao ano, que é extremamente baixo. Se tu for comparar com os fundos de ações, em média é 2% ao ano, mais taxa de performance se superar o Ibovespa. Nesse caso, não tem taxa de performance, ele cobra somente 0,6%. Então é uma forma bem simples de tu se expor ao mercado de tecnologia brasileiro, que até então era muito difícil. Por quê? Porque para vocês terem uma ideia, o Ibovespa nosso, ele tem 1% de empresas de tecnologia. Então se você for comprar as principais empresas daqui, ou for replicar o índice, ou for investir no que é mais tradicional, você acaba não tendo quase nada de tecnologia. Porque as empresas de tecnologia correspondem a muito pouco do índice. Enquanto lá fora, nos Estados Unidos, as 500 maiores empresas, o S&P 500, por exemplo, as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa Americana, já possuem aproximadamente 35%, 40% de empresas de tecnologia. E a Nasdaq, que é uma bolsa mais tecnológica, ela já possui mais de 55% do índice de empresas de tecnologia. Então pensa só, em termos de comparação, aqui a gente tem 1%. E eu gosto muito do case de tecnologia. Eu estou exposto e particularmente gosto de estar exposto a esse segmento. Por quê? Porque a tecnologia tende a ser o nosso futuro, tende a ter um crescimento muito grande. Então, ao meu ver, é muito racional a gente ter uma parte da alocação em empresas que tendem a lá na frente se sobressair no mercado. Sei lá, um e-commerce, uma empresa, um banco digital, uma empresa de tecnologia. Então tem N segmentos que tende a ter um crescimento muito grande para frente. Então é uma forma muito simples de você expor a esse segmento, que eu aconselho sim que você tenha parte da carteira exposta a esse segmento. A parte ruim desse ETF, ao meu ver, é que ele acaba tendo uma concentração excessiva. Então eu falei que ele tem 23 empresas, mas 4 empresas, que são as 4 principais que eu falei, elas detêm mais de 60%, mais de 60% de concentração do ETF. Então, ao meu ver, é uma concentração demasiada, muito grande. Por quê? Porque se você está pegando a concentração por capitalização, essas 4 empresas já são as maiores empresas de tecnologia. E muitas vezes a gente tem as principais oportunidades nas empresas menores de tecnologia. Então quando você está pegando por capitalização, você acaba pegando somente as maiores. Você até vai ter algumas menores, mas elas vão ter um peso muito pequeno. Então eu particularmente prefiro via fundos de ações que investem em empresas de tecnologia, porque o gestor que eu estou delegando lá para fazer essa escolha dos ativos, ele tem autonomia de ver qual empresa que tende a ter mais crescimento ali na frente, qual que tem um futuro melhor, qual que ao ver dele está mais preparado. Então ele consegue fazer uma análise melhor, mais aprofundada sobre cada case.
enquanto no ETF a gente acaba investindo de forma passiva nas 23, ou pode ser que seja mais, conforme o índice vai mudando, mas hoje nas 23 principais empresas de tecnologia. Então, particularmente, eu prefiro via fundo de bons gestores. Mas acho que é uma baita ferramenta. Eu não investiria 100% da parte de tecnologia nesse índice, eu procuraria diversificar, mas acho que é uma baita ferramenta de fácil acesso, com liquidez em 2 dias, com uma certa diversificação, apesar de eu entender que deveria ter um pouquinho mais. Penso que é um baita ativo para se ter em carteira. Essa é a minha visão. Sempre que eu fazer um disclaimer aqui, não é recomendação de investimento, mas é a minha visão sobre o TecB11.